Olá, pessoal. Então eu vim aqui para falar um pouquinho mais sobre assistência de enfermagem à saúde do adulto. O que eu percebi? Eu pude perceber que vocês estão ficando craque já na prescrição de é, necessidades básicas humanas. Então, prescreveu comer, beber, dormir, fez o aprazamento de quantas em quantas horas. E vocês conseguem identificar perfeitamente as prescrições de necessidades básicas humanas. Mas as necessidades especiais nós ainda precisamos aprimorar um pouco. Então, eu vou fazer ao final de cada aula, né, uma outra aula, uma aula extra, para falar específico do que eu posso, o que eu posso prescrever para aquela disfunção ou para aquela afecção daquele sistema, tá? Então eu vim trazer aqui um pouquinho mais de coisa, né, do que eu posso prescrever para esse paciente com Covid-19, que atende às minhas necessidades específicas. Vamos lá. Então, a primeira coisa, eu preciso fazer uma avaliação de dados subjetivos. O que é dados subjetivos? Quando eu falo em uma disfunção respiratória, o que eu penso? Então, se eu penso em respiração, vai alterar a respiração por minuto. Então, esse paciente ele pode fazer uma dispneia, uma dificuldade, ele pode fazer uma apneia, uma ausência, ele pode estar eupneico, com uma respiração normal, né? Ele pode estar taquidispneico, uma disfunção tanto cardíaca quanto dispneica. Então, eu preciso pensar em dados subjetivos. Então, eu vou sempre lá no foco. Então, o que eu posso pensar em respiração? Pensei em respiração por minuto. Vou lá nas terminologias. O que pode acontecer com a respiração? Ela pode aumentar, ela pode diminuir, ela pode estar normal, certo? Eu preciso pensar, né? Dor torácica, tórax. Como que o meu tórax pode estar? Ele pode estar com uma expansibilidade reduzida. Lembra quando nós verificamos frêmitos? Esse paciente tem tosse? Essa tosse, ela tem hemoptise ou ela tem secreção purulenta? Então, a primeira coisa da minha avaliação e para minha prescrição de itens específicos é fazer a coleta de dados subjetivos e pensar só naquele sistema nesse momento. Então, eu começo com o exame físico. Frequência, profundidade e padrão respiratório, foi o que eu acabei de dizer. Tá com uma boa expansibilidade? A hora que eu falo, inspira, expira. A hora que eu peço para ele fazer o 33 para verificar frêmito. Ele tem cianose central, indicando uma hipoxemia ou uma doença cardíaca? Vou explicar isso aí daqui a pouco. Veias jugulares distendidas. Mas por que eu tenho que olhar a veia jugular, professora? A jugular é uma veia de grosso calibre que ela faz o transporte, né, sanguíneo de tecidos e sistema nervoso central, né, e cérebro. Se eu tenho uma disfunção respiratória, eu vou ter um processo de trocas gasosas prejudicado. Automaticamente eu não vou levar sangue oxigenado para o meu cérebro. Ou seja, aquela veia jugular de grosso calibre, eu não estou passando sangue oxigenado devidamente para atender as funções tanto do corpo quanto do cérebro. Então, a veia ela fica distendida. Tem edema periférico, né? Tá cianótico. E eu posso avaliar também outras disfunções cardíacas. Às vezes a distensão jugular e o edema é porque o paciente tem uma disfunção cardíaca, não por conta do processo respiratório. Quando eu palpo, faço palpação, né, abdominal, tórax, anterior, tem dolor a palpação, profundo ou superficial? Na ausculta,
ápices, base e terço médio. Tem presença de roncos, sibilos e estertores. Ambos lados eles são iguais na ausculta. Tem presença de escarro hemoptise. Então, tudo isso é importante eu pensar na hora de uma prescrição específica. Então, só para vocês conseguirem associar aqui, ó, eu não tô pedindo para vocês fazerem exame, não tô pedindo nada. Eu tô pedindo para vocês levantarem o que é normal e o que é irregular desse sistema. Então, aqui nós já vimos lá exame físico do sistema respiratório, nós já vimos roncos, nós já vimos sibilos, nós já vimos estertores, nós já vimos a avaliação de frêmitos e a avaliação de palpação profunda e superficial. Então, eu só preciso levantar o que é normal desse sistema. E aí eu começo. Então, existem inúmeras posições. Vocês vão ver isso, mas vocês vão ver isso comigo também, tá? Pode ser que vocês venham outra disciplina, mas eu acredito que, né, ver inúmeras vezes não cai demais. Então, aqui um paciente com uma afecção do sistema respiratório, o ideal é manter ele em posição de Fowler. Então, o paciente ele fica em decúbito dorsal, é bem plano, de modo que a parte traseira ela forma um ângulo de aproximadamente 45 graus. Então, é posição de Fowler ou sentado. Então, essa posição é indicada para pacientes respiratórios. Então, para pacientes que enfrentam que tem a dificuldade no processo de respiração e que estão enfrentando uma dispneia. Então, aqui, ó, para vocês entenderem, aqui a parte da costa, a parte costal, né, do paciente, ela fica num ângulo de 45. Nessa imagem aí, vocês podem observar também que os membros inferiores, eles também estão elevados. Por que os membros inferiores também estão elevados nessa figura? Porque a elevação de membros inferiores, ela ajuda a melhorar o retorno venoso. Então, ela melhora a circulação periférica, tá? É importante lembrar que nem todo paciente que apresentar dispneia, eu posso mantê-lo em posição de Fowler. Por quê? Alguns estão inconscientes. A posição de Fowler ela é mais sentada. Então, quando os pacientes de afecções do sistema respiratório, né, estiverem inconscientes ou em alguma situação que não podem ficar tanto sentado, nós elevamos o decúbito um pouco menos. Então, de 45 graus, nós deixamos em 30, tá? Então, a posição de Fowler, ela é adequada e ideal para pacientes com problemas respiratórios, certo? Eu vou passar depois um slide só com posições, porque daqui para frente a gente vai trabalhar com assistência e eu preciso, né, ter bem claro as posições. Outra atividade extremamente importante que a gente precisa entender é a realização da mudança de decúbito. Como que eu realizo as mudanças de decúbito? De quanto em quanto tempo? E qual que é a importância da mudança de decúbito? Então, eu gosto muito desse relógio aqui, porque ele mostra que a mudança de decúbito deve ser realizada de 2 em 2 horas, e a cada 2 horas ele mostra como é que eu posso posicionar esse paciente. Então, meio-dia, o paciente está em decúbito dorsal. Às 2, decúbito lateral esquerdo. Às 4, decúbito dorsal novamente. Às 6, decúbito lateral direito. E assim sucessivamente. Então, o ideal é que nós façamos a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Imprescindivelmente, impreterivelmente. Por que eu faço a mudança de decúbito? Vamos lá para que vocês possam entender. Um paciente acamado, hospitalizado, ele permanece por longas horas no leito, principalmente um paciente, no nosso caso que nós estamos discutindo, de Covid-19. É um paciente
que provavelmente esteja entubado, é um paciente que esteja sob sedação. Então, é um paciente que vai estar mobilizado, né, no leito. Esse paciente ele passa horas deitado. O que vai acontecendo com o corpo, com a pele? Ela vai tendo aquela pressão entre pele e o colchão. Né? Essa pressão ela fica muito suscetível a lesões. Então, além da pressão, eu ainda tenho a fricção e cisilhamento. O que é isso, professora? Quando a gente vai dar um banho no paciente, quando a gente vai, por exemplo, fazer alguma técnica com o paciente, a gente, né, movimenta ele no lençol. Então, essa pele ela acaba raspando no lençol, né, e vai causar uma fricção e um cisilhamento. Então, com essa pressão, essa pele ela já está suscetível a uma abertura a ocasionar uma lesão. Com a fricção e o cisilhamento, o que acontece? Pode ter o rompimento dessa pele e esse paciente permanecer na mesma posição pode ocasionar uma úlcera por pressão. Então, a mudança de decúbito é extremamente importante nessas situações. Ela precisa acontecer para não ocasionar essas lesões. Deu para entender? Então, o que favorece uma úlcera por pressão? A pressão a fricção e o cisilhamento. Então, quais são os locais mais comuns de uma úlcera por pressão? Então, é a região glútea, é muito comum, né? Porque o paciente fica em decúbito dorsal. A região occipital, também pelo decúbito dorsal. A região da escápula, nos ombros, também pelo decúbito dorsal. O cotovelo, a região sacral, o isquio e os calcâneos. Tá? É muito comum. Então, a mudança de decúbito adequada, ela evita que a gente cause uma úlcera por pressão nesses pacientes. Deu para entender? Além da mudança de decúbito, então da posição e da mudança de decúbito, eu ainda tenho uma escala, ela é conhecida como uma escala de Braden. A escala de Braden, ela vai ajudar um enfermeiro a identificar e planejar e executar medidas preventivas de acordo com a necessidade de cada paciente. Como assim? Não estou entendendo. Vou explicar para vocês. A escala de Braden, ela tem 6 importantes itens que devem ser avaliados e que vão me identificar, né, qual é o grau de risco desse paciente. Então, o que eu avalio? Eu avalio percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção e cisilhamento. Por que eu vou avaliar tudo isso? De acordo com a minha pontuação, eu vou verificar se eu preciso melhorar, por exemplo, a fricção e cisilhamento. Estou com muito problema, né? Estou com um problema potencial e um problema aparente. Será que eu preciso intensificar essa mudança? Direcionar ela de 1 em 1 hora, neste momento? Quando eu vejo nutrição, quando eu falo de nutrição, a nutrição está inadequada, então eu preciso passar essa informação para a nutricionista para ela ajudar no meu plano de cuidados. Atividade, ele é um paciente acamado, então se ele é acamado, ele não vai mudar de decúbito sozinho, ele vai fazer uma fricção e cisilhamento e ele vai ter uma nutrição prejudicada. Então, essa escala, ela ajuda a gente a prescrever melhor o plano de ensino, o plano de cuidados adequados para aquele paciente. Então, eu começo, né? Então, eu tenho aqui, ó, a numeração
1, 2, 3 e 4, e eu tenho os itens que são avaliados. Quando eu vou avaliando um por um e vou somando, eu identifico se ele tem um risco brando, um risco moderado ou um risco severo. Quando eu tenho uma contagem baixa, indica uma habilidade funcional. Então, o paciente ele pode fazer alguma coisa, né? Mas ela está prejudicada e ele tem um risco para desenvolver uma úlcera de pressão. Pontuação ela pode ir de 4 a 23. Então, tem tudo aqui, ó. Risco considerado baixo, risco considerado elevado, risco considerado moderado. Então, cada pontuação é considerado um risco. Eu vou dar exercício depois, não fiquem aflitos se não entenderam, porque isso aqui eu vou explicar detalhe de novo nas próximas aulas. É só uma apresentação. Além, então, da posição, mudança de decúbito, o que eu tenho que avaliar? Gasometria arterial, exames laboratoriais. Exames de imagem. Eu não sei fazer leitura de exames de imagem, mas eu consigo identificar achados no laudo. Gasometria arterial. Então, só recapitulando, o pH e os níveis de oxigênio e gás carbônio no sangue de uma artéria. Então, o que acontece? É a capacidade pulmonar de mover o oxigênio para os alvéolos, para o sangue e remover o dióxido de carbono. Os valores da gasometria por si só não fornecem informações suficientes para diagnosticar a doença. Paciente em alcalose respiratória ou acidose respiratória, ele tem que ter manifestações clínicas para a gente considerar uma afecção do sistema respiratório. Esse resultado isolado pode significar uma outra coisa, sem as manifestações clínicas. Então, aqui é só para a gente lembrar a regra de proporcionalmente, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Dióxido de carbono diminuído e HCO3 bicarbonato diminuído e hiperventilação. CO2 aumentado e bicarbonato aumentado e hipoventilação. E aí continua aquela regra de diretamente e inversamente proporcional. Queda do pH, pH ideal 7,35 a 7,45. Queda do pH, acidose. Aumento do pH, alcalose. Só que eu só estou relembrando um pouquinho da bioquímica. Isso é extremamente importante, que foi algo que a gente não viu ainda. Qual é a técnica adequada para a coleta de gasometria arterial? Então, primeiro eu preciso confirmar se esse paciente tem indicação e se essa solicitação é para gasometria mesmo. Vou esclarecer o paciente. Quais são as artérias para punção venosa? Radial, femoral e braquial. Higienização das mãos, luva e máscara. Limpar o local da punção com antiasséptico local. Preparar o material. Escolher uma seringa e heparinizar a seringa. Vou explicar isso na técnica. Realizar a coleta. Como assim realizar a coleta? Vamos lá. A coleta, ela é feita através do teste de Allen. Então, a coleta é chamada teste de Allen. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma coleta de gasometria radial. Então, eu vou pedir para o paciente abrir e fechar as mãos. Eu vou ocluir as artérias radial e ulnar. Peço para ele abrir e fechar as mãos novamente. Vou pedir para o paciente abrir a mão lentamente e eu vou observar e liberar o fluxo da artéria ulnar e ver o tempo do retorno. Como assim, professora? Complicado. Não. Olha só. Com o indicador e o médio, eu vou, com as minhas duas mãos, eu vou fazer o que ali então? Eu vou fazer a preensão radial e ulnar. Peço para o paciente, abre e fecha a mão.
abre e fecha a mão, soltei, vou observar o retorno. Quando eu faço isso, gente, quando eu faço essa apreensão, eu vou sentir essa artéria. Ela vai estar pulsando e ela é bem forte, tá? Sentir essa artéria, a hora que eu solto, a hora que eu libero essa artéria ulnar, ela vai ter o retorno, eu sei aonde eu vou fazer a coleta. Então, por que a gente faz essa pressão? Essa apreensão eu faço para identificar aonde está essa artéria, para que eu possa realizar a... Identifiquei, eu vou fazer a punção. Olha lá, ó, sempre, né, tanto na punção venosa, quanto na coleta de exames laboratoriais, a posição da agulha, ela sempre é voltada para o retorno sanguíneo, nunca para membros. Isso aí eu já falei lá no laboratório no primeiro dia. Então, aqui, ó, bisel voltado para cima, o ângulo de 35 a 40 aqui na radial. Fiz a pressão, soltei, vou introduzir com ângulo de 30 a 45. Introduzir, gente, parece que vai pegar um osso, mas não pega, fiquem tranquilos. Você punciona ali, imediatamente ela já tem um retorno. É uma delícia, é lindo de colher, porque a arterial ela é diferente, é um sangue mais vivo. Então, a hora que você consegue puncionar essa artéria, ela vem imediato e o êmbolo ele já enche, tá? Teste de Allen nós vamos ver na prática, só para vocês conhecer e identificar que existe. Então, segundo o parecer do Corém, número 4 de 2013, a gasometria, a punção da gasometria arterial é privativa do enfermeiro. Então, só para a gente fechar, retomando essa aula, o que eu trouxe hoje para vocês? A posição ideal para um paciente de unidade de terapia intensiva, a importância da mudança de decúbito e a importância da identificação de exames. Então, quando a gente olha para um paciente, né, a gente olha para aquele sistema, o que dentro do exame físico eu posso ter de irregular naquele sistema, fica mais fácil de eu prescrever, tá? Por que eu trouxe isso? Porque às vezes, eu percebi que muitas das vezes vocês estão voltados no diagnóstico, a prescrever de acordo com o diagnóstico, mas nem sempre eu vou encontrar inúmeros diagnósticos para fazer um plano de cuidado, tá? Então, quando eu tenho um olhar um pouco mais para o exame físico, facilita. Então, é importante que quando vocês forem prescrever a assistência, vocês tenham em mãos o exame físico que a gente utilizou no início do ano passado, tá bom? Tenham uma boa semana, eu espero que tenha contribuído bastante com os estudos de vocês. Fiquem com Deus.